Bom, é isso aí, vamos então continuando a nossa aula, tá? Vamos então para o capítulo de número 3, tá ok? Diz assim então, no capítulo 3 nós vamos ler o versículo 1, 2 e 3, tá? Vamos lá, ó. Ora, a serpente era mais sutil do que qualquer animal do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: sim, Deus tem dito, não comereis de toda árvore do jardim? E a mulher disse à serpente: nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Querido, a primeira coisa que eu quero esclarecer, né, que nós podemos meditar na palavra, nesses versículos, tem uma coisa imprescindível no versículo 3, tá? Uma coisa muito importante. Por quê? Porque ali tem algo que Deus não disse. Porque no versículo 3 ela fala assim, ó, não comereis dele, nem o tocareis. Só que a parte do tocareis, Deus não falou essa parte. É algo que Deus não disse, tá? É algo que provavelmente Adão acrescentou quando passou essa informação a Eva, tá? Ou no caso a mulher, porque ela não se chamava Eva ainda, era mulher. Quando Adão passou essa informação à mulher, consequentemente ele acrescentou que ela não poderia tocar. Só que isso é algo que Deus não disse, tá? E é importante que nós prestemos atenção nisso que ela falou, porque é algo que por causa disso entrou o pecado no mundo. Porque não comereis dele, nem o tocareis. Só que esse nem o tocareis, Deus não falou. E quando nós acrescentamos algo que Deus não falou, nós sofremos as consequências e consequentemente nós criamos uma confusão. E consequentemente então ela criou essa confusão, colocando algo que Deus não disse. Em nenhum momento Deus disse que não poderia tocar. Deus disse que não poderia comer, mas tocar ele nunca disse isso. Tá? Nós vamos ver mais para frente que isso é algo importante, muito importante, ó. Vamos ver o que o versículo 4 e 5 fala, tá? Ó, e a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, então vossos olhos serão abertos, e vós sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. No versículo 4 e 5, a serpente reconhece, né, a confusão que a mulher está. Quando ela percebe que a mulher já está confusa, está cedendo aquilo, ela vem e mente, distorce a palavra, tá? Dizendo que eles se tornariam como deuses, que conheceriam, teriam conhecimento. Então ela vem e distorce a palavra, vendo que a mulher estava confusa, tá ok? No versículo 6 então diz assim, ó: e quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento e que era agradável aos olhos e uma árvore a ser desejada para fazer alguém sábio, ela tomou do seu fruto e o comeu, e deu também ao seu marido, e ele o comeu com ela. No versículo 6, querido, é importante que quando ela viu que ela não morreu quando tocou, aí ela comeu. Por quê? Porque fala assim, ó, e tomou o seu fruto e o comeu, tá? Então primeiro ela pegou o fruto. Então quando ela pega o fruto e não morre, contradizendo aquilo que ela acreditava de que não poderia nem tocar no fruto, porque se tocasse morreria, quando ela toca e não morre, consequentemente abre uma brecha para quê? Para curiosidade maior ainda. Porque assim eu toquei e não morri, eu vou comer porque eu também não vou morrer. Entende? Abre-se uma brecha para esse tipo de pensamento. Aí é na onde ela pega e come o fruto. E Adão está presente. Porque se a palavra fala que Adão comeu, que ela deu ao seu marido, e ele comeu com ela, quer dizer que ele estava perto. Então ele estava perto, ele viu que ela pegou o fruto e não fez nada. Ele viu ela comendo e também não fez nada. Então a responsabilidade é dele. Por quê? Porque ele deveria ter feito alguma coisa, porque a ordem estava sobre ele. Deus pegou e falou para ele: não comereis do fruto. Ele escolheu desobedecer a Deus.
Ele escolheu aceitar aquilo da mulher em vez de a Deus. Ou seja, na escolha entre Deus e o fruto e a mulher, ele escolheu o fruto, escolheu a mulher em vez de obedecer a Deus. Veja que ele colocou Deus em segundo plano. E quando ele colocou Deus em segundo plano, acarretou uma sequência de erros, de consequências, de fatores, de pecados que culmina no mundo até hoje, em como é as coisas hoje em dia, tá? Vamos então ao versículo de número 7, tá? Vamos lá, ó. E os olhos de ambos foram abertos, e eles souberam que estavam nus, e cozeram folhas de figos e fizeram para si aventais. Os olhos, né? Quando eles abriram, então quando Adão comeu o fruto, os olhos dele se abriram. Abriram por quê? Para aquele desejo, para o medo, para a vergonha, ou seja, a inocência, aquela inocência pura, a inocência de Deus, a inocência que vem com a presença de Deus, tá? Com aquele ser perfeito, se foi quando ele comeu o fruto. Quando ele comeu o fruto e abre-se os olhos, ou seja, a inocência, a inocência não está mais nele, a presença de Deus sai da vida dele. Neste momento abriu-se os olhos, ele percebeu que ele estava nu. Quando ele percebeu que estava nu, ele então foi lá e fez algumas roupas. Por quê? Porque aí a concupiscência da carne entrou, a cobiça dos olhos entrou, porque quando ele viu que ele estava nu, que eles estavam nus, eles se cobriram, então a concupiscência entrou, a cobiça entrou, e aí então começou a entrar pecado por pecado, o pecado foi entrando no mundo através dele. Tá? Então a consequência dele ter comido o fruto, a primeira coisa foi essa, foi que a presença de Deus o deixou, o Espírito Santo de Deus que estava com ele deixou ele, e a partir daí então as coisas foram acontecendo, tá? Vamos ver o que o versículo 8 e 9 fala, ó. E eles ouviram a voz do Senhor Deus andando pelo jardim no frescor do dia, e Adão e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou a Adão e lhe disse: onde tu estás? É interessante que aqui no 8 e no versículo 9 nós temos um princípio bíblico, tá? Que é o fato de que Deus é que dá o primeiro passo, Deus deu o primeiro passo, Deus amou primeiro, Deus se aproximou e se aproxima da humanidade pecadora, tá? Prova disso é que ele se aproximou de Adão, mesmo ele em pecado, ele foi lá como ele fazia todos os dias, tá? Ele foi lá e chamou por Adão, então ele se aproximou de Adão, chamou por Adão, e isso é basicamente o que toda a palavra está baseada, tá? É praticamente o tema principal da Bíblia, que é Deus resgatando o seu povo, é Deus chamando os pecadores ao arrependimento, é basicamente isso que a Bíblia fala. Tá? Quando Cristo vem, ele fala: arrependei-vos porque vos é chegado o reino dos céus. Tá? Então é basicamente Deus chamando o seu povo ao arrependimento, e toda a história de Israel está praticamente baseada nisso. Depois que eles são libertos, tá? Basicamente o povo conheceu a Deus, foi fiel a Deus e foi próspero. Depois de um tempo, o povo então deixa de ser fiel a Deus, Deus usa uma nação para punir Israel, tá? Aí Israel se arrepende e se aproxima de Deus. E eles são prósperos, aí Israel vai lá e se distancia de novo. Então basicamente isso está relacionado a todo o tema principal e central da Bíblia, que é Deus alcançando a humanidade pecadora, tá? Só que nós temos que entender que ele não aceita o pecado, tá? Ele alcança a humanidade pecadora e chamou Adão para que ele enxergasse que ele errou, para que Adão confessasse o seu pecado. Então essa é a primeira chance que Deus dá para Adão, para que Adão se arrependesse, falasse a verdade, tá? Por quê? Porque sem arrependimento não há remissão de pecado. Então era necessário que Adão confessasse o seu pecado e se arrependesse. Tá? No versículo 10 e 11 é o que nós vamos ver agora, ó, olha só o que fala, tá? Versículo 10 e 11, ó. E ele disse: eu ouvi a tua voz no jardim
e tive medo, porque eu estava nu e me escondi. E ele disse: quem te contou que estavas nu? Tu tens comido da árvore da qual eu te ordenei que não comesses? É interessante que no 10, e no 11, com duas perguntas diretas que Deus faz, ele já joga a responsabilidade a Adão pelo seu pecado. Por quê? Porque ele não negligencia o pecado, ele perguntou aquilo já indiretamente, fazendo com que Adão confessasse o seu pecado, para que Adão pegasse e se arrependesse, tá? Por quê? Porque ele confronta para produzir o arrependimento. A palavra de Deus é assim, ela nos confronta para produzir o arrependimento, para que nós possamos ser perdoados. Esse é o ciclo, tá? É a palavra de Deus nos confrontando para produzir arrependimento em nós, para que nós possamos pedir perdão, para que nós possamos ser perdoados. Porque sem arrependimento não há remissão de pecado, não há perdão sem arrependimento. Então, quando Deus confronta Adão, ele confronta Adão para gerar em Adão aquela coragem de se arrepender e pedir perdão para que possa entrar a remissão dos pecados, tá? No versículo 12, então, vamos lá. Versículo 12 diz assim, e o homem disse: a mulher que tu me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então, Deus deu outra oportunidade para Adão se arrepender, mas Adão não se arrepende. E pior, ele culpa os outros. Por quê? Primeiro ele culpa a mulher e depois ele culpa a Deus. Porque ele fala, a mulher que tu me deste. Então, primeiro ele culpa a mulher, depois ele culpa a Deus. Ele não assume a responsabilidade. Ele não assume a responsabilidade dos atos dele. Por quê? Porque Deus tinha passado a autoridade da terra para Adão. Então, a responsabilidade é dele. A primeira missão de Adão qual foi? No lugar de deleite, que é o Éden, é servir e guardar. Então a missão era dele, ele tinha que guardar e proteger aquele lugar. Ele era autoridade, ele tinha autoridade ali. Então ele deveria assumir a responsabilidade, mas ele não assumiu. Ele preferiu culpar a mulher e depois culpar a Deus. Tá? E nós vamos ver a consequência de tudo isso logo mais na frente, tá? Versículo então de número 13, e o Senhor Deus disse à mulher: o que é isso que tu fizeste? E a mulher disse: a serpente me enganou e eu comi. Ou seja, a mulher, eu sempre digo que a mulher ela é o espelho do homem, é o espelho do marido, tá? Então, a mulher, vendo que Adão não assumiu a responsabilidade, o que ela faz? Ela segue o mesmo exemplo. Ela também não assume a responsabilidade, tá? Ela pegou, por quê? Porque ela pegou e falou assim, primeiro ela pegou e culpou a serpente, tá? Que a enganou, e depois ela falou: eu comi, tá? Então primeiro ela culpou a serpente, depois ela assumiu, mas ela ainda culpou alguém e depois assumiu. Adão fez pior, porque ele só culpou e não assumiu ninguém. E não assumiu a responsabilidade. A mulher culpou sim a serpente, falou que foi enganada, mas ela no final falou: eu comi. Ou seja, ela pegou e falou: não, eu realmente comi. Ela me enganou, mas eu comi. Eu tomei a decisão de ir lá e pegar. Eu peguei com as minhas mãos e comi, tá? Versículo de número 14 e 15, vamos ver, E o Senhor Deus disse à serpente: porque tu fizeste isso, tu és amaldiçoada acima de todo gado e acima de todo animal do campo, sob o teu ventre tu andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. É interessante que no versículo de número 14, tá? Ele então dá aí as consequências para a serpente, tá? A primeira parte, a primeira pessoa, digamos assim, que sofre, ou o primeiro sujeito que sofre as consequências é a serpente, porque tem o homem, a mulher e a serpente. Então, o primeiro que sofre aqui a punição pelo pecado ter entrado é a serpente, tá? No versículo 15,
o versículo 15 é chamado de proto-evangelho, ou as primeiras boas obras. Por que as primeiras boas obras? Porque na parte B do versículo 15 anuncia a vinda de Cristo, tá? Olha só, ó, versículo de número 15, ó. E eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e ela ferirá a tua cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então aqui na parte B do versículo 15 está as primeiras boas novas, falando da vinda do Messias, da vinda de Cristo. Então veja que Deus não foi pego de surpresa, tá? Porque nós não pegamos Deus de surpresa. Deus, ele liberou e liberou a palavra. Ele disse: eu tenho um plano, e o plano é esse, tá? O filho da mulher esmagará a cabeça da serpente, a minha semente, a semente, declarando que era um homem, tá? A semente no masculino, falando que era um homem. Essa semente virá perdão, e então ela ferirá você, tá? Então, anunciando diretamente a vinda do Messias no versículo de número 15, tá? Versículo de número 16, ó. A mulher, ele disse: eu multiplicarei grandemente o teu sofrimento e a tua concepção. Com sofrimento terás filho, e o teu desejo será para o teu marido, e ele governará sobre ti. No versículo 16, então, nós vemos aí a punição do segundo sujeito, que é a mulher. Primeiro foi a serpente, e o segundo é a mulher. E é engraçado que aqui há um princípio bíblico, porque o pecado, ele manchou a ideia do casamento de Deus, tá? Por quê? Porque a partir daí, Deus então pegou e falou assim: o teu desejo será para o teu marido, e ele governará sobre ti. Por que manchou a ideia? Porque Adão considerava a mulher uma igual. Por que uma igual? Porque ele pegou e falou: carne da minha carne e osso do meu osso, tá? Então antes do pecado era uma coisa igual, tá? Mas por causa do pecado, porque a iniquidade entrou no mundo, porque o pecado entrou, por causa dela também, ela também tem culpa nisso. A sua punição, uma das suas punições foi essa, que o marido a governaria, tá? Ela teria um desejo pelo seu marido, o marido a governaria, e ela teria esse sofrimento multiplicado, ou seja, quando tivesse filhos, o sofrimento seria multiplicado. Então a dor do parto, toda a dor da gravidez é consequência, entendeu? Você não tira, você não se livra dela, tá? Nos dias de hoje tem aí a cesariana, temos também várias coisas que podem tirar a dor, né? A anestesia, mas a dor é algo que não se tira, tá? Isso é consequência, tá ok? É consequência dos erros dela, da mulher, tá? Então as consequências da mulher foram essas, tá? Nós vimos a da serpente e agora vimos a da mulher no versículo 16, tá? Vamos ver o versículo de número 17, ó. E a Adão ele disse: porque tu escutaste a voz de tua mulher e comeste da árvore da qual eu te ordenei, dizendo: tu não comerás dela, amaldiçoada é a terra por tua causa, com sofrimento tu comerás dela todos os dias da tua vida. Ou seja, amaldiçoou-se a terra por causa de Adão. Por que a terra foi amaldiçoada? A primeira consequência do homem ter pecado, vamos falar agora do terceiro sujeito. A punição do terceiro sujeito foi a serpente, a mulher e agora o homem. A punição do homem, a primeira coisa é que a terra seria amaldiçoada. Por quê? Porque ele tinha um relacionamento bom com a terra. O relacionamento dele era bom, ele nomeou várias coisas, nomeou os animais, ele vivia em harmonia. Mas o que aconteceu?
Por causa do pecado, essa harmonia se foi, tá? Por quê? Porque a autoridade estava com Adão. Porque nós já vimos, você já aprendeu que quando se nomeia, você está se declarando que é governador sobre aquela coisa. Você governa aquilo lá, você tem a autoridade sobre aquilo. Então Deus passou a autoridade a Adão. E quando Adão pega, ele deixa essa autoridade, ele não tem mais essa autoridade. E por não ter mais essa autoridade, por não estar ligado espiritualmente com Deus e não ter mais essa autoridade, a terra então ela se torna amaldiçoada por causa do homem, tá? É isso que está querendo dizer no verso de número 17, tá? Vamos então ao verso 18 e 19, porque tem mais, ó. Espinhos e cardos também produzirá para ti, e comerás a erva do campo. No suor da tua face comerás o pão, até que retorne à terra, pois dela tu foste tirado. Porque pó tu és, e ao pó tu retornarás. No 18 e no 19, então, né? Fala o que? Fala que a terra criaria aí os seus espinhos, né? E abrolhos ou cardos, né? E também fala o que? Que ele teria que trabalhar para cultivar a terra. Por quê? Porque quando Deus criou o homem, ele colocou o homem já no jardim pronto. Ou seja, o homem não plantou para colher, o homem apenas colhia, tá? Ele colhia, porque o jardim foi feito primeiro. Primeiro Deus fez o jardim e depois Deus colocou o homem para servir, guardar e proteger. Tá? Então quando o homem apenas colhia por causa do pecado, porque ele amaldiçoou a terra, ele não tinha mais esse privilégio. Agora entrou o que? A lei da semeadura. Se você quiser comer, você vai ter que plantar. Se você quiser o seu sustento, você vai ter que trabalhar para conseguir o seu sustento. Você não vai mais ter o seu sustento assim, gratuitamente. Não tem mais, porque você perdeu esse privilégio quando o pecado entrou no mundo, tá? Então quando o pecado entra, outra consequência que o homem sofre é que ele vai ter que plantar se ele quiser colher. Então entra aí outro princípio bíblico, a lei da semeadura. Você colhe o que você planta. Se você plantou, você vai colher, não importa o tempo, não importa se vai demorar ou se é rápido, mas se você plantou, você vai colher, porque isso é princípio bíblico. E você já aprendeu que princípio bíblico é inegociável, tá? Vamos então ao versículo de número 20, ó. E Adão chamou o nome de sua mulher Eva, porque ela foi a mãe de todos os viventes. Aqui então ele está mudando o nome da mulher de novo. Ou seja, Deus disse que o homem governaria sua mulher, teria autoridade sobre a mulher. Então Adão vai lá e por causa que Deus liberou a palavra, ela tem que se cumprir. Adão vai lá e muda o nome da mulher, porque você já aprendeu que antigamente quando se mudava o nome, quando você colocava o nome, você estava dizendo, eu governo isso, a autoridade disso está sobre as minhas mãos. Então ele mudou o nome para que a Eva tivesse essa ênfase, que a mulher é a geradora, né? A mãe de todos, ou seja, enfatizando de que a mulher tem que ser mãe, que ela seria a geradora dos filhos, ela geraria os filhos, tá? E que Eva seria então a primeira mãe, né? A primeira mulher, digamos assim. E então, consequentemente, Adão deu esse nome a ela, mostrando e se cumprindo o que Deus havia dito, que o homem governaria, teria autoridade sobre a mulher, tá? Vamos então ao versículo de número 21, ó. E para Adão e também sua mulher, o Senhor fez vestes de pele e os vestiu. Quando Deus faz as vestes de pele e o vestiu, Ele está pré-anunciando que a partir de agora, para alcançar a Ele, teria que ser por meio de sacrifícios, tá? No Antigo Testamento pegava-se um animal, se sacrificava e tal, tá? Isso é uma coisa que nós vamos ver bem mais para frente. Mas Ele já pré-anunciou o sacrifício de animais que teria no tempo da lei, tá? No Antigo Testamento tem esse sacrifício de animais, e quando ele pega e sacrifica esse animal para suprir a necessidade de Adão da vestimenta, ele está pré-anunciando, dizendo que agora somente pelo sacrifício você vai conseguir chegar até a mim, tá?
Vamos então ler o versículo 22, 23 e 24. Ó. E o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, para conhecer o bem e o mal. E agora, para que ele não estenda sua mão e tome também a árvore da vida, e coma e viva para sempre, o Senhor Deus, portanto, o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual fora tomado. Assim ele expulsou o homem e colocou no leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se voltava a todos os lados para guardar o caminho para a árvore da vida. Encerrando assim então o capítulo de número 3, tá ok? O que eu quero dizer sobre esses versículos é que tem outro princípio importantíssimo aqui. Outro princípio bíblico, qual é? O salário do pecado é a morte, tá? O fruto da desobediência foi a morte física, porque Adão, a partir dali, teria sua morte física, mais cedo ou mais tarde, mas ele iria morrer. A sua morte espiritual, por quê? Porque ele se separou de Deus, porque Deus é santo. Quando o pecado entra, consequentemente, ele se separa de Deus. Prova disso é que quando pega e fala que o Éden ficou ao leste, tá? Esse leste quer dizer que você se afastou de Deus. O leste ali está associado à presença de Deus. Então, quando Adão se afasta do leste, se afasta do jardim, consequentemente está querendo dizer o quê? Adão se afastou de Deus, tá? Então teve a morte espiritual também, tá? Adão se afastou de Deus, perdendo aí a presença do Espírito de Deus que estava nele, tá? Que estava nele por causa do pecado, tá ok? E por último, ele perdeu a missão que ele recebeu de Deus. Porque qual foi a missão que ele recebeu de Deus lá atrás? No deleite, ou seja, no Éden, no deleite, ele teria o privilégio de guardar, servir e proteger. Então ele tinha que estar ali no deleite, servindo a criação de Deus e protegendo, porque ele tinha a autoridade sobre aquilo. Então ele perdeu tudo isso, ele perdeu a missão e o privilégio de guardar e servir ali no lugar de deleite, tá? Então foi isso que aconteceu. Essa então é um resumo da queda do homem, de como o homem caiu, de tudo que aconteceu para que o pecado entrasse, tá? Por meio de um homem, por meio do pecado de Adão, o pecado entrou no mundo, mas a palavra fala que por meio de um homem também entrou a salvação, Cristo Jesus. Tá? Por que por meio de um homem? Porque a autoridade estava sobre Adão. Deus passou a autoridade para Adão. Então quando Adão pega, porque a autoridade estava sobre ele, quando ele pega e come o fruto e peca, desobedece a Deus, consequentemente o que acontece? Ele então perde esse privilégio, tá? Ele perde todos os privilégios que ele tinha, que ele recebeu de Deus, tá? Então, querido, que nós possamos meditar nisso tudo, que nós possamos entender o motivo do pecado ter entrado, mas que nós possamos entender principalmente que Deus nunca é pego de surpresa. Prova disso é que você viu no versículo 15 que ele já apresentou o plano dele, porque ele já tinha um plano para tudo, tá? Porque ele sabe de tudo, porque ele sempre soube e sempre vai saber, tá? Nós nunca vamos pegar Deus de surpresa, tá ok? Essa foi a aula de hoje, tá? Dividida aí em duas partes, tá? Compartilha esse vídeo, curte o vídeo, tá? Compartilha o canal, tá bom? Com os seus amigos, com os seus familiares. Vamos crescer este canal para que a palavra genuína, o evangelho verdadeiro de Deus se propague aí aos quatro cantos do mundo e da internet. Peço para que você possa estudar com calma, medita em cada aula, tá bom? Ora, pede direção para Deus, vai anotando cada coisa. Se você tiver alguma dúvida, vai lá no meu Facebook, comenta o vídeo, fala qual é a dúvida que eu vou tirar, ou escreve aí no comentário do vídeo mesmo qual é a sua dúvida que eu vou estar tirando, tá ok? Eu agradeço a você pela atenção, muito obrigado por ter me dado a oportunidade, o privilégio de entrar e tocar o seu coração, de tocar a sua casa e a sua família, tá ok?
peço para que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, mas principalmente que Deus abençoe a nossa nação.